Fala, galera! O Flamengo venceu o Palmeiras e conquistou o Tetra da Libertadores, mas o lance do Pulgar que deu uma entrada violenta no Bruno Fux. E aí está toda a polêmica. Merecia ou não vermelho? Mudaria toda a história da partida. Veja o que a mídia achou do lance. Muito palmeirense tá me mandando mensagem. E aí, pilhado, não vai falar não da entrada do Pulgar no Fux? Não merecia vermelho, não? Eu sempre falo que eu boto a cara, que eu sou sincero em tudo. E eu vou falar, mas vou falar tudo. Sim, merecia ter sido expulso o Pulgar. Pulgar foi pouquíssimo inteligente e poderia ter prejudicado o Flamengo em um lance. Então, falando, merecia ter sido expulso. Agora, eu falei que eu vou falar tudo. Eu acho também que o torcedor palmeirense dizer que ele não foi campeão da Libertadores ontem por causa daquele lance é muito exagero. Por que eu digo isso? Teve também o lance do Veiga no Carrascal, que não foi tão forte quanto concordo, mas também é um lance que para árbitros do Brasil seria para expulsão. Esse árbitro ontem, ele mostrou que ele não é um árbitro que para muito jogo, que marca muita falta, deixou o jogo correr, deixou o bicho pegar. E ele mostrou nos dois lances que no critério dele, aquilo não é expulsão como é no Brasil. Para mim merecia, realmente foi um lance forte do Pulgar. Agora, o do Veiga, no Brasil, também teria sido para expulsão. Também teria sido expulso, chamado no VAR. 1. E 2, gente, o Palmeiras não jogou nada. O próprio Abel disse que faltou coragem, que faltou ousadia pro time do Palmeiras. O Palmeiras, depois que ele levou o gol, foi até constrangedor. Era a bola do Carlos Miguel dentro da área. Era a bola do meio-campo do Fux dentro da área. Era só bolinha alçada na área, sem jogada nenhuma. Não dá pra dizer que pelo que o Palmeiras jogou ontem, o Palmeiras merecia o título da Libertadores, pelo amor de Deus. Essa é a minha visão. Merecia ter sido expulso? Sim. Mas o Veiga também poderia ter sido expulso. E outra, o Palmeiras não jogou nada. Se o Palmeiras tivesse jogado muito, a bola não tivesse entrado e o Pulgar não tivesse sido expulso, talvez poderia ter tido muita reclamação, na minha opinião. Mas, cara, o torcedor palmeirense, assim como o Abel Ferreira fez na coletiva, poderia estar mais focado em criticar o time que não vence no Brasileiro há 5 jogos e não jogou nem criou absolutamente nada ontem numa final de Libertadores. Eu não gosto muito de ficar falando de arbitragem, mas eu ali de campo é um lance muito rápido. Acho que poderia sim ter sido para expulsão, mas eu não vi a imagem, é difícil falar. Eu estou falando pelo que eu vi de dentro do campo e também pela marca que o Fux tá na canela de trave. Então, com um lance desse, às vezes ele pode se machucar. Óbvio que se é um expulso, dá uma diferença, mas eu não quero me apegar nisso. Acho que é servir de aprendizado para o próximo ano a gente atingir os objetivos que é os times. O Veiga tinha necessidade de vermelho? Era amarelo? Era nada? Eu acho que é o lance no limite. Eu acho que ele só não... Eu só não cravo que era pra expulsar, porque passa, né? A solada meio que raspa e se pega em cheio, eu acho que talvez o árbitro iria para um outro lado. Apesar que esse árbitro deixou bem claro que o Coro tinha que comer, vai terminar os dois com 11, vocês que se virem aí, não vou ter culpa de nada. Mas eu acho que flertou. E eu acho que se expulsasse não era loucura, não. Acho que é um lance bem tênue, bem no limite. Eu acho que se expulsasse era loucura. Mauro. Esse é o lance para mim de cartão laranja. Eu não expulsaria, daria só amarelo também, mas teria discussão se fosse expulso, ok. Mas eu daria só cartão amarelo, repetindo, era lance para laranja. Pode ser dado vermelho, pode ser dado amarelo. Eu, para não ficar tão em cima do muro, eu no campo daria cartão amarelo e VAR não chamaria. Eu não chamaria. Não acho que é o lance acho que é importante claro. a gente... Bom, imagino que todos vocês tenham visto o lance, imagens rolando, né? Não sim, só a sim, foto sim. parada. Mas só pra... Se alguém tá assistindo aí e não viu, o pé do Veiga passa, né? Segue reto, assim. Ele tem esse contato e depois do contato a trava não fica. Ele faz essa... Ricocheteia. Ele faz essa... Ele bate e avança. Ricocheteia. Ricocheteia é bom.
Você expulsaria? Daria amarelo? Eu concordo com os dois colegas. Eu acho que é um lance que, se o árbitro expulsasse, não seria nenhum absurdo. Se o árbitro não expulsasse... Eu acho que seria, gente. Não, que é padrão por si. Eu não expulsaria, mas aceito. Não, entendo, tô entendendo. Vai estar dizendo que se expulsasse não chamava, se só desse amarelo não chamava. Aliás, se o juiz mostrasse vermelho direto, eu, VAR, não chamaria o VAR. É isso que vai estar falando. Eu acho que é um erro. Manifeste claro. Eu tenho a maneira de pensar hoje com o vermelho que eu já falei algumas vezes. Tem que ser zero dúvida. Porque um vermelho num jogo desse, ainda mais num jogo desse, ele muda o jogo. E era no início do jogo, né? Ele muda o jogo. Então, eu também não expulsaria. Mas se ele expulsasse, eu acho que tem discussão. Não acho que é absurdo, não. Eu acho que se expulsa não é absurdo. Eu não expulsaria. Eu, se estivesse no campo, não expulsaria. Mas não acho absurdo expulsar. E não acho um absurdo o VAR não se meter. Nem para dar o vermelho, nem para tirar o vermelho. Se fosse aqui no Brasil, o VAR tinha chamado. Exatamente. Se é aqui no Brasil, o VAR chamaria para expulsar esse lance. Se é aqui no Brasil, o VAR chamaria para expulsar esse lance. Eu não acho absurdo dar o vermelho. Não acho absurdo. Se não dá, eu acho que marcar amarelo, eu acho que não tem absurdo. Se ele expulsasse, não seria absurdo. É feeling do campo. E digo mais, se ele expulsa o Veiga, do campo. O Pulgar tinha ido também. Com certeza. Exatamente. Ia mudar lei da compensação. É isso. Não é compensação, é critério. Eu acho que esse lance seria... A foto é muito pior do que o vídeo. Isso. A foto é muito pior do que o vídeo. Então, assim, não acho que seja lance para chamar para expulsar, como também não acho que seria lance para tirar a expulsão. Exatamente. Se o árbitro tivesse dado vermelho no campo, o vermelho ficaria, como o árbitro deu amarelo, ficou. Então, eu, Vitor Sérgio, se fosse julgar, não expulsaria. Flamengo não, Flamengo jogou de forma, da forma que ele sempre joga. Agora, qual o nome do lateral direito? Varela. Parabéns, Varela. Baita jogo que você fez. Danilo fez um gol e salvou outro. Então, assim, nós temos que ser realistas, pessoal. Parar de chorar. Sabe, eu entendo o torcedor do Palmeiras, tá puto pra caramba, tá chateado pra caramba, mas tem que ser sincero, tem que ser realista. O Palmeiras entrou de forma covarde no jogo de hoje e mereceu perder. O Flamengo mereceu o tetracampeonato. Mereceu. Assim como o Flamengo mereceu o Campeonato Brasileiro também. É o melhor time do Brasil. O Pulgar era pra ser expulso? Se fosse era cartão azul. Que desgraça, velho. Deus o livre. Eu vou falar pra vocês também, né, mano? Futebol é assim, infelizmente, nós temos que se conformar. O Flamengo fez um gol, nós não fizemos, e os caras foram campeão. Então, a gente tá triste. Nós não vamos mudar de time. Então, parabéns ao Flamengo, parabéns aos torcedores do Flamengo. Aproveitem bem essa conquista, rapaziada. É assim que é o futebol. Infelizmente, hoje deu 6. Ano que vem, se Deus quiser, levamos pra melhor de 3, hein? Seus urubu desgraçado. Abraço, gente. Fica com Deus aí. Justo, merecido, inquestionável. O Flamengo jogou muito melhor que o Palmeiras. Palmeiras, de novo, deveu o futebol. Ok, também acho que o Pulgar deveria ter sido expulso no primeiro tempo, na entrada do Fux. Agora, de resto, o Flamengo mandou no jogo, o Palmeiras criou muito pouco. O Palmeiras nem parecia o Palmeiras, né? Só chutão, chuveirinho. Então, título merecido. E um ano que termina para o Palmeiras muito mal. O Palmeiras perdeu o título paulista para o Corinthians, foi eliminado da Copa do Brasil pelo Corinthians, vice no Brasileirão do Flamengo e agora vice na Libertadores para o Flamengo. E o Flamengo está aí. É um timaço, é um elenco incrível, então tem que falar não. Título mais do que justo. É tetra! É tetra! São 40 milhões de torcedores gritando. É a nação rubro-negra comemorando. No estádio em Lima, em um Maracanã quase lotado no Rio e por todos os cantos do Brasil. O Flamengo é o primeiro time brasileiro tetracampeão da Libertadores. Danilo, o herói do jogo, com um golaço de cabeça e uma grande partida. Arrascaeta, o craque do campeonato, e Felipe Luiz, sem dúvida, o melhor técnico. Mas o Flamengo não é feito só de nomes. O Flamengo é a força de uma camisa, de uma história, de jogadores que se entregam até além dos limites que o físico permite.
E hoje tudo isso foi necessário para bater um grande adversário. Um Palmeiras forte, valente, muito bem dirigido por um grande técnico e que lutou até o último segundo. Mas o tetracampeão mostrou que é o melhor time do Brasil e está a uma vitória do título brasileiro que tem tudo para vir na próxima quarta. Então dá sim para esperar que esse time faça um grande torneio intercontinental lá no mundo árabe. Por que não sonhar? Afinal, o Flamengo já é esse ano campeão carioca, campeão da Supercopa Brasileira, tetra da Libertadores e virtual campeão brasileiro. Parabéns, Flamengo! E você, concorda? Deixe sua opinião abaixo e aproveite para seguir o canal.